A gente entra no curso com a expectativa de, vou conhecer o que passa dentro da minha cabeça, o que passa dentro da cabeça do outro. Então eu fui caminhando, até que eu cheguei na psicologia analítica de Jung, de Carl Gustav Jung, em que é uma psicologia que ela ensina você a olhar para dentro e se conhecer. Então, ele diz que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Eu me chamo Marli, eu tenho 52 anos, eu sou casada, tenho 4 filhas e alguns filhos do coração. Já tive oportunidade de trabalhar com estética, foi onde eu tive um período em contato direto com as pessoas. Uma curiosidade sobre esse contato com as clientes é que quando eu terminava o trabalho com elas, as químicas, os cortes que eu fazia, eu tinha o capricho de fazer algumas fotografias delas. E não era só 2 fotografias ou 3, eram 50, 60, 70. E elas se viam diferente, elas ficavam encantadas, elas gostavam do que elas viam e falavam, nossa, só você mesmo para fazer uma coisa dessa. E eu sentia que faltava para essas mulheres um pouco de um olhar diferente. E uma coisa assim que de certa forma me tocou, me afetou, foi quando uma mulher disse para mim, ela tinha em torno de 55 anos, e ela me disse assim, eu vim fazer o cabelo por fazer, porque casada há mais de 25 anos, ele nem vê, ele nem fala nada, não fala que tá bonito. E ela falou isso e com uma dor, ela trouxe uma dor ali para mim no momento, né? Eu pensei, poxa, às vezes uma fala, uma palavra pode mudar todo o contexto da situação emocional da pessoa e a pessoa fica carente, esperando aquele afeto e não recebe aquele afeto, e ali naquele trabalho era o meu jeito de poder dar um pouco de acolhimento para essas mulheres. Em contato com 2 clientes, eu perguntei o que elas faziam e uma delas, mais velha, mais de idade, me disse que era psicóloga há muitos anos e eu já conhecia como tal. Eu disse para ela que eu sonhava em fazer o curso de psicologia. O que ela achava disso? Ela me respondeu que eu não daria conta, que aquilo era demais para mim, se eu estava disposta a ficar horas e 12 horas estudando e tal. E infelizmente eu escutei. Então, por causa dessa fala, eu demorei mais 5 anos ainda para realmente decidir por isso. Já uma outra jovem que eu conversei, eu falei, quando ela disse que era psicóloga, eu falei, nossa, eu tenho esse sonho. E ela me disse, você tem tudo a ver com isso, fosse você fazia isso. Eu imaginava que não teria uma emoção tão grande que eu senti, porque eu me lembrei do meu pai, da escassez, da dificuldade que era. Certamente que se ele quando ele achava um livro na rua, que alguém jogava fora e ele levava, é porque dentro dele tinha o desejo de que a filha ou o filho estudasse, mesmo ele não tendo condições de oferecer aquilo, né? E para uma pessoa que não tinha nem a 3ª série, se preocupar em pegar um livro, que às vezes ele não domina as letras ali e levar, eu acho uma atitude de quem tem uma esperança. De repente foi um flash do meu pai, dos livros que ele trouxe, da dificuldade da minha avó, de atravessar a cidade a pé ou então montado em jumento para fazer um parto, de benzer aquela criança que estava gripada com um matinho e o matinho ficar murcho e o pessoal falar que o quebrante foi embora. E aí depois que você faz muita análise em cima disso, você descobre que às vezes não foi porque ela fez aquilo, mas que o remédio está no teu olhar em cima do outro. Entende? Por exemplo, quando uma criança cai ali no chão, que ela vem chorando, e você passa saliva, passa a mão na sua saliva e passa na feridinha, fala sarou, ela sorri para você e sai. Então assim, eu lembrei de tudo isso, falei, cara, cheguei aqui. E para mim é uma construção muito importante que deixa um recado para trás, para aquelas mulheres que sofreram tanto da minha família e aqueles homens que não tinham dinheiro, às vezes nem para comer. É muito importante que a gente tenha essa consciência que ninguém está aqui para semente, né? A gente é peregrino aqui nesse mundo e quando a gente partir tem que ficar
uma mensagem. Minha avó nunca me sentou para falar, senta aqui que eu vou te dar uma mensagem, a minha bisavó, mas ela deixou uma mensagem. Desde os 19 anos, eu tive um contato maior com a questão religiosa e espiritual, porque uma coisa difere da outra. Então eu tive a oportunidade de canalizar o desejo de estar com o outro ali na igreja. Então eu fiquei vários anos nesse contexto, com teatro, com dança, com trabalho nas praças, trabalho nas cadeias que eu ia fazer, né? Só que com o passar dos anos ocorreram outras situações, outros contextos, em que eu me afastei um pouco da questão religiosa, por algumas decepções até, mas não espiritual. A religião é uma instituição criada por um líder e que tem as suas regras, né? E você tem que se submeter àquela instituição, à missão daquela instituição. E a espiritualidade é algo que transcende, em que você tem aquela consciência que tem algo maior que você. Quando você pega isso que você viveu e potencializa a ponto de ajudar o outro, é por isso que eu escolhi. Porque eu fui uma pessoa que cresceu a vida inteira em meio de traumas, de situações graves, traumatizantes. Tanto fiz parte de violências, quanto presenciei, assisti, o que é bem pior. Porque muitas vezes tem pessoas que não é vítima da violência direta, mas assistiu. E ela acha que ela não tem trauma. Tem trauma. Então, o que eu quero? Levar a conscientização de que muitas vezes você tem trauma e isso está sendo uma trava na sua vida. E é por isso que você não alavanca partes dos setores da sua vida, por causa de algo que não está resolvido, que você não está reconhecendo dentro de si mesmo. Eu quero me debruçar, já tenho me debruçado e quero continuar nas questões de traumas e traumatizações. Sabe quando você tem um resquício com alguma situação ou alguém, aí você diz assim para você mesmo, ai, não ficou muito bem resolvido? Nessa parte eu trago Jung de novo falando dos nossos complexos que se habitam dentro de nós. Os vários complexos, as várias pessoinhas que moram dentro da gente. Então, conhecendo sobre trauma e traumatização, eu posso chamar este ser, este complexo que está ali disfuncional e que está querendo tomar conta da minha vida para um diálogo maduro, onde o complexo do eu ou do ego é o senhor da situação e chama um outro para uma conversa. Vem cá, o que está acontecendo com você? O que a gente pode fazer junto? O que você me dá de solução? E é disso que o ser humano foge e é com isso que eu quero trabalhar. E eu peguei ela e comecei a cuidar dela. Ela vai casar. Você abaixou atrás do Alan e a planta ficou por cima de você. Ficou muito linda a imagem. Gente, dele. Se eu tô com a câmera, eu já faço uma foto.